E aí, gurizada, vamos retomar então o nosso estudo de sistema decimal de numeração. Vamos estar revendo aí os pontos principais do que a gente já estudou em sala de aula, beleza? Vamos lá. Os 10 símbolos. Utilizamos 10 símbolos para representar qualquer quantidade. Esses símbolos são os chamados dígitos ou algarismos que são na quantidade de 10. Um cuidado que a gente tem que ter é: algarismo são 10, do 0 a 9, e são finitos. Os números são infinitos. Então, uma coisa é algarismo, outra coisa é um número. Os agrupamentos são de 10 em 10. O sistema é decimal porque contamos quantidades formando grupos de 10. Vamos ver um agrupamento aí, por exemplo. A gente tem quantos pontos? Tem um grupo de 10 e um outro grupo com 5 pontos. A gente chama um grupo de 10 unidades de dezena, mais as 5 unidades a gente forma a quantidade de 15. 5 unidades, uma dezena. O valor posicional, nosso sistema então, decimal, 10 algarismos. Os números são infinitos e cada algarismo ocupa uma posição. Vamos ver aí, cada algarismo assume um valor que depende da posição que ele ocupa. Posição então é muito importante. O número 25 contempla, na ordem das unidades, 5 unidades, e na segunda ordem, ali, as das dezenas, que refere-se a 20 unidades ou 2 dezenas. O valor posicional, esse que é o termo. O valor posicional do algarismo 2 é 20. O valor posicional do algarismo 5 é 5. Aí a gente tem o número 615. O algarismo 6 ocupa a posição de terceira ordem, beleza? Então a gente diz que o algarismo 6 tem valor posicional de 600. Uma coisa é valor posicional. E é o que gera confusão lá na tabela de ordens e classes que a gente já vai ver. A ideia de agrupamento. A gente tem um modelo de ábaco, né? Da direita para a esquerda a gente tem unidade, dezena, centena, e a segunda classe é dos milhares. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então a gente tem um exemplo. O valor posicional do 5, por exemplo. Ele está na quinta ordem, na ordem das dezenas de milhar. O valor posicional do algarismo 5 é 50.000. Uma outra forma de representar o número é com material dourado, né? A gente tem o cubo representando o milhar, a placa a centena, a barra a dezena e os cubinhos as unidades. Então a gente tem um cubo que representa 1 milhar. Duas placas na terceira ordem das centenas, representa 200 unidades, uma dezena, 10 unidades, e 3 cubinhos que representam 3 unidades. Agora sim, a tabela de ordens e classes. É o que geralmente acarreta várias dúvidas aí, mas vamos lá. Para facilitar a leitura e a escrita de um número, separamos seus algarismos, da direita para a esquerda, em grupos de 3. Cada grupo de 3 forma uma classe e cada posição dos algarismos recebe o nome de ordem. Então é que origina a tabela de ordens e classes. Lembrando que as ordens elas são infinitas, bem como as classes. Aí a gente tem um exemplo do número 7.534. O algarismo 7, o valor posicional dele, ele ocupa a quarta ordem das unidades de milhar. Então o valor posicional do algarismo 7 é 7.000, o do 5 é 500 e assim sucessivamente. Cada algarismo representa o produto dele mesmo pelo valor de sua posição. Então vamos rever. Sistema decimal, 10 algarismos, que a gente forma qualquer número. E cada algarismo ocupa uma posição. E cada posição tem um valor. Dependendo da posição, o 7 nesse caso, a posição ele está na unidade de milhar, o valor dele é 7.000. Então decompondo esse número a gente tem 7.000 unidades, 500 unidades, 30 unidades, mais as 4 unidades formam o número 7.534. Tranquilo? Vamos seguir então. Aí a gente tem um outro exemplo de número. 3 classes, 6 ordens. Classe dos milhões, classe dos milhares,
e classe das unidades simples. Vamos analisar esse número aí. Possui 20.103 dezenas de milhar. Aqui está a classe dos milhares, aqui está a ordem das dezenas. Se o número não tivesse nada à esquerda do 3, seria o número 32.714. O número 32.714 teria apenas 3 dezenas de milhar. Porém, esse número se estende à esquerda aqui, ó. Então a gente diz que ele tem essas 3 dezenas, não tem nenhuma centena de milhar, porém tem uma unidade de milhão. Uma unidade de milhão são 103 dezenas de milhar. Não tem nenhuma dezena de milhão, mais esse algarismo de 2 nessa ordem. Quer saber quantas dezenas de milhares? Está aqui os milhares. A gente tem toda essa quantidade aqui, ó. 20.103 dezenas de milhar. O dígito 3, na quinta ordem, então representam 30.000 unidades. A cada agrupamento de 10 algarismos, obtém-se uma nova ordem decimal. Então a gente transforma dependendo, por exemplo, quantas dezenas tem esse número. Como não tem nada depois de dezena, quando a gente diz dezenas apenas, representa dezenas das unidades simples, tá? Esse número tem 20.103.271 dezenas simples. Quantas centenas de milhar tem esse número? Está aqui a ordem das centenas de milhar. Esse número tem 2.010 centenas de milhares, beleza? A gente vai estar vendo outros exemplos aí. Aí está a questão, vocês vão pensando então. 23 dezenas de milhar são quantas dezenas simples? 8 centenas simples são quantas dezenas de milhar? 1 inteiro e 2 milhões são quantos milhares? 200 mil são quantos milhões? Para responder essas questões de cabeça e na pressa é complicado. Então, se a gente não tem mentalmente esquematizado a tabela, a gente desenha a tabela numa questão desse tipo. Vamos lá então, vamos responder o item A. 23 dezenas de milhar. Classe dos milhar, dezena de milhar. A gente não pode representar o número 23 aqui. No máximo, a gente representa o algarismo 9 numa ordem. Então, a gente representa o 23 dezenas de milhar dessa forma. As 3 dezenas nessa ordem mesmo. E o 20 imediatamente à esquerda. Uma centena de milhar são 10 dezenas de milhar. 2 centenas de milhar são 20. Mais as 3, está aqui 23 dezenas de milhar. São quantas dezenas simples? Segunda ordem. Está na mão. 23.000. Item B. 8 centenas simples, terceira ordem, são quantas dezenas de milhar? Dezena de milhar está aqui, ó. 8 centenas simples é bem menor, né? Então a parte inteira vai ser menor que 1. Está na mão. 8 centenas simples, terceira ordem, formam 0,08. 1,2 milhões. São quantos milhares? Vamos lá. Milhões, parte inteira é o 1 aqui, ó, unidade. Uma unidade de milhão. E a parte não inteira é o dígito 2, na posição imediatamente à direita, da centena de milhar. São quantos milhares? Então vai preencher toda essa classe dos milhares. Quando não tem nenhum dígito, a gente completa com 0. Então 1,2 milhões são 1.200 milhares. Todo esse tipo de questão a gente resolve sempre com essa tabela aqui, ó. Se tivesse bilhão ou a parte decimal aqui, ela ia se estender à direita ou mais para a esquerda. Mas é importante a gente fazer a tabela. E o último item, 200.000
são quantos milhões? 1000, milhar. 200. 1000 são quantos milhões? Tem que ser menos de 1 inteiro, né? Que 1000 é menor que 1 milhão. Então tá aqui, 0,2. Opa. Tá, a resposta na tabela é a resposta do lado do item. Vamos seguir. Então aqui está a nossa última trilha. Eu sugiro que vocês copiem no caderno aí e tentem resolver sozinhos. Caso surjam dúvidas aí é só solucionar, a gente vai solucionando ao longo da semana em sala de aula, beleza? Era isso então, gurizada. Abraço.